Fala Samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E na última aula falamos sobre aí como está aplicando margem, né, nosso elemento. E agora estaremos aprendendo a aplicar paddings, né, no nosso elemento HTML utilizando CSS, beleza? Então, existe uma diferença entre margens, né, e os paddings do CSS, porque a margem, como a gente já expliquei para vocês na última aula, eles aplicam, né, espaçamento na parte de fora, ou seja, no contorno dos elementos, correto? Porém, os paddings que a gente vai estar vendo aqui agora, ele é uma forma um pouco inversa. O que acontece? Ele vai estar aplicando espaçamento dentro do elemento e não lá de fora, beleza? Então, tenha isso já na sua mente. Não se preocupe se você não entendeu. A gente vai estar fazendo aqui na prática para que você consiga entender o conceito e entender a diferença entre um e o outro, beleza? Então, aqui novamente, vou estar criando aqui 3 divs, beleza? Então, vai ser uma div, outra div e outra div. Aqui vou estar colocando as classes, né? Vai ser div 1. Vou estar copiando e estar colocando nas demais. Vai ser div 2 e div 3. Beleza? E agora, mesma coisa, vamos estar aqui pegando, né, essas divs, né, pela classe. E estaremos trabalhando com elas aqui no nosso CSS. Então, vou estar colocando aqui um widget, vou estar colocando 300 pixels. Colocando um right que vai ser 100 pixels. Tá colocando um background color. Tá colocando bro. Tá copiando aqui as mesmas propriedades da div 1, tá aplicando a div 2 e na div 3. Só vou mudar aqui a cor, né? Para não ficar nada misturado, nada igual um ao outro. Então beleza. Então vou estar abrindo aqui no meu navegador para a gente ver como tá ficando, beleza? Então aqui nós temos as nossas 3 divs, div 1, div 2 e div 3. Porém, para cada uma delas, eu vou estar criando aqui uma outra div dentro dela, beleza? Com a outra cor, só para a gente poder entender aí o conceito. Então div 1, vou estar colocando aqui div filha, por exemplo. Vou estar colocando aqui dentro de cada uma. Então vou estar separando para a gente poder não misturar as coisas. Div filha, beleza? E aí agora, aqui no final, vou estar colocando filha. Deixa eu só ver se foi isso aqui mesmo. É isso mesmo, filha. Vou estar colocando aqui um widget. Vou estar colocando 200 pixels. Beleza? Vou estar colocando o right, que vai ser... Vou colocar aqui 90 pixels. Vou estar colocando o background color, que vai ser um amarelo, yellow. Beleza? E ao recarregar aqui, agora vamos ter dentro das nossas divs, né, vamos ter aqui uma outra div, beleza? Da cor amarela. Então tá. Então vou estar aplicando aqui a margem, só para a gente poder separar um da outra. Você já sabe como fazer isso, que é justamente aqui colocando, ó, a propriedade de margem, colocando aqui 10 pixels, beleza? Que aí ele vai dar espaçamento, né, nas quatro dimensões da nossa div. Porém, na div filha não vai colocar espaçamento, tá? Vou deixar dessa maneira. Então, beleza. Está separado uma da outra, tudo bonitinho. E aí, lembra que eu falei com você no início da aula? Que a margem, né, como você pode ver, ela aplica fora do elemento. Então, ou seja, nós tivemos aqui, estava tudo junto as divs. A gente colocou a margem, né? E aí, ele aplicou, né, do lado de fora. Beleza? Porém, os paddings que a gente vai estar trabalhando aqui agora, a gente vai estar aplicando justamente dentro das divs, né? Aqui em cada div vai estar aplicando padding. Você vai ver que ele vai fazer o inverso. Ele vai estar aplicando margens, né, dentro do nosso elemento. Beleza? Então, o nosso objetivo aqui agora é fazer com que a nossa div amarela ela fique, né, com espaçamento aqui no seu ao redor. Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Simples. A gente vai estar vindo aqui, ó, no div 1. Vou estar colocando aqui um padding que vai ser, vou estar colocando aqui 5 pixels, beleza? E aí eu vou estar deixando somente na div 1 por enquanto, para vocês verem o que vai acontecer. Então se eu recarregar aqui, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que aí ele já deu um espaçamento, beleza? Um espaçamento no nossa div, né, 1, deixando aqui um espaçamento com a nossa div amarela, beleza? Então, ou seja, ele aplicou, né, espaçamento dentro dele, beleza? Então, a gente vai estar aumentando aqui também, ó, vou estar colocando 10 pixels.
Isso que vai acontecer, ele deu mais um espaçamento aqui também. E aí vocês viram que a gente já atribuiu, né, o padding aqui, e aí ele deu um espaçamento. Porém, se você for parar para analisar, tem um negócio aqui meio que interessante. O que a gente colocou aqui os valores, né, dos paddings aqui dentro do nossa div 1. Porém, você pode ver que agora a div está maior do que as outras divs, beleza? E aí vamos entender o porquê disso. Então vou estar inspecionando aqui só para a gente poder ter certeza que foi aplicado aqui os paddings. Olha só, então aqui tem o padding aqui no final. E vocês podem ver que ele também no caso, a utilização dele é muito parecida com o margem, né? A margem aqui. Então você pode ver que ele colocou aqui, ó, padding top, padding right, padding button e padding left, beleza? Então, ou seja, se eu quiser especificar apenas o padding aqui do lado esquerdo, eu utilizo padding right, no caso, padding left, né? Que seria aqui 10 pixels. Então isso vai dar colocar o padding aqui na parte da esquerda, beleza? E aí, uma coisa que chamou atenção é o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza aí o padding, né, no nosso elemento, porque às vezes algumas pessoas entendem que ele vai dar um espaçamento dentro dele. De fato ele dá, porém o que acontece? Ele meio que coloca, né, um espaçamento aqui, porém ele acaba, né, aumentando a dimensão do elemento que está fora, o elemento pai. No nosso caso aqui é a div 1, beleza? Então o que acontece? Nesse caso aqui a gente colocou o padding e ele está dando, né, o espaçamento, porém está incluindo, né, essa diferença no elemento que está fora dele, beleza? E aí você fala, tá, beleza, eu entendi. Mas quando utilizar o padding, quando utilizar aí utilizar justamente a margem. O padding geralmente, como eu te falei, é para a gente poder dar um espaçamento dentro do elemento. Só, porém, tem que levar em consideração que colocando um padding, a gente vai ter que descontar, né, a quantidade que colocou de padding aqui no elemento. Então, para poder deixar o nosso elemento aqui correto, como é que seria? A gente aplicou 10 aqui de padding, beleza? Então, eu tenho que descontar 10 do white aqui dele. Então ficaria aqui 290 px. No caso ficaria até menor ainda, né? Ficaria 80 px. Beleza? Porque eu tô dando, né, o padding em ambos lados, né? Então tem que dar o desconto aqui desse valor. Então aí sim eu consigo já deixar, né, nossa div 1 do jeito que estava antes. Beleza? Então nunca se esqueça que o padding ele dá justamente sim espaçamento dentro do elemento, porém você tem que descontar, né, o valor que você colocou aqui de padding do elemento que está fora, beleza? Para poder ficar justamente na dimensão correta, tá? E aí, vamos supor, como eu falei para vocês aqui, a gente pode estar colocando, né, dando padding em um elemento de uma forma, vamos supor, pode ser na parte superior, na parte esquerda ou direita ou na parte aqui inferior. Como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente pode estar voltando aqui. E aqui suponhamos que quer colocar um padding somente na parte esquerda. Então a gente coloca aqui left. Ao fazer isso, vamos recarregar. E aí você pode ver que só deu na parte de cá, beleza? E aí não pode esquecer, né, que a gente colocou aqui. Então aqui tem que ser 280, na verdade 290 pixels, beleza? Por quê? Porque a gente colocou apenas na parte aqui da parte esquerda, beleza? Então só descontou 10. Se fosse ali, né, na parte também, a gente quisesse colocar um padding na parte de cima, então colocar aqui top. Então vamos recarregar. E aí, o que acontece? A gente vai aqui, coloca 290 também, beleza? Então seria justamente isso. Se a gente quiser colocar aqui na parte agora, no lado right, olha só o que vai acontecer. Ele vai vir aqui, vamos estar colocando 290. Porém, você pode ver que mesmo descontando 290, ele, né, ainda está ainda maior. Por quê? Porque a gente colocou aqui na parte de cá. Então ele vai juntar o que eu coloquei aqui com esse que está cá e vai aumentar, né, a proporção. Então que eu preciso descontar também o padding aqui, o right. Então aqui no caso seria 280, beleza? Dessa maneira. Então assim, é apenas você ficar observando essas coisas, porque quando você está montando um layout, se você não observar isso e não descontar, né, esses valores aqui, acaba que você pode ter aí um layout meio que quebrado, tá?
Tem que ter muito cuidado quando for trabalhar aí justamente com o pad. Beleza? Então vocês podem ver, a gente consegue aí aplicar, né? Da mesma maneira que a gente utilizaria nas margens. Então se eu quiser aqui replicar isso aqui nas outras divs, eu posso estar copiando, posso estar colando e acontecer a mesma coisa, né? Por causa que eles ficaram maior, porque eu não descontei. Se a gente for descontar, posso estar colocando 280 aqui, 280 e aqui 280. Ao recarregar, você pode ver que agora ele voltou na maneira que estava antes. Beleza? Então, essa é uma aula bem rápida, só para a gente poder entender como funciona aí os paddings, né? A gente aprendeu a utilizar as margens e agora utilizando os paddings aí, a gente pode ver que o funcionamento é praticamente idêntico, né, a margem, porém tem essas particularidades que a gente precisa ficar aí atento, né, para não deixar aí isso passar em branco, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.